Seja muito bem-vindo. E o tema de hoje não poderia ser outro, a não ser a capoeira na política. Sabemos que a classe capoeirista, em sua maioria, se abstém do assunto política. Todavia, este assunto nos é de maior importância, quer seja no meio social circular, ou mesmo dentro da nossa manifestação cultural. Porém, querendo ou não, é a política que determina tudo na vida social, como o preço dos alimentos, o valor da passagem de ônibus, liberdades civis e tantos outros. Se alguém não gosta de política, esse mesmo será capatazeado pela minoria que gosta, pois são estes políticos que criam leis que norteiam a vida de uma nação, sociedade. Você já parou para analisar que a capoeira pouco contribuiu para a abolição da escravatura? Calma! Antes de me atirar pedras, me acompanhe até o final deste vídeo e tente ser imparcial, analisando fatos históricos. Quero deixar claro aqui que não sou o dono da verdade. Jamais teria essa pretensão. Apenas quero me permitir olhar algumas verdades de algum lado do cubo histórico brasileiro. Lembre-se, a capoeira tem muitas verdades e muitos segredos. Os primeiros escravos vindos da África chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542 na capitania de Pernambuco, primeira parte da colônia onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. A coroa portuguesa autorizou a escravatura com a bênção papal, documentada nas bulas de Nicolau V, Dum Diversus e Divino, Amore Community, ambas de 1452, que autorizava os portugueses a reduzirem os africanos à condição de escravos, com o intuito de os cristianizar. A regulamentação da escravatura já constava nas ordenações manuelinas. A adopção da escravatura vinha assim tentar ultrapassar a grande falta de mão de obra, que também se verificava por toda a Europa devido à recorrência de epidemias, doenças, etc. Muitas delas provenientes da África e do Oriente. Até a primeira metade do século XV, a população portuguesa apresentou queda demográfica constante. Quanto aos governos africanos, quer fossem de religião muçulmana ou de outras religiões nativas, já praticavam a escravatura muito antes de os europeus se iniciarem no tráfico. Diversas nações africanas tinham as suas economias dependentes do tráfico de escravos e viam o comércio de escravos com os europeus como mais uma oportunidade de negócio de fazer dinheiro. Que merda, hein? Sabia não? Ai, que burro, dá zero pra ele. Por alvará de 29 de março de 1559, Dona Catarina de Áustria, regente de Portugal, autorizou cada senhor de engenho do Brasil, mediante certidão, passada pelo governo geral, a importar até 120 escravos. Uma das hipóteses históricas supõe que a capoeira tinha surgido em fins do século XVI, no Quilombo dos Palmares, situada então na capitania de Pernambuco, a partir do século XVI. Portugal começou a enviar escravos para o Brasil, provenientes primeiramente da África Ocidental. Os povos mais frequentemente vendidos no Brasil faziam parte dos povos Yorubá, Jeje, Alçá e do grupo Banto, incluindo os Congos e os Quimbundos, os Cajanjés, provenientes dos territórios localizados atualmente em Angola e Congo. Partindo do pressuposto que a capoeira teve sua criação ou sua influência nos quilombos dos Palmares e por seus líderes, primeiro Gangazumba, e em seguida Zumbi, ou Zumbi, como preferir, faremos uma análise do que era e como funcionava o quilombo dos Palmares. Primeiro, Gangazumba era tido como um patriarca e monarca e possuía 3 esposas. A poligamia era comum nos quilombos e até hoje em muitas etnias africanas. O famoso mestre Bimba, criador da capoeira regional, tinha várias esposas com consentimento e conhecimento de todas. Tradição essa herdada dos seus antepassados africanos. 2. Zumbi, enraivecido por seu tio por ter aceitado o acordo de paz com a coroa portuguesa, envenena seu tio e assume seu lugar na liderança. Famoso golpe de Estado. Então morre, diabo! Já vimos essa história antes, não? Palmares tinha seu próprio sistema de escravatura, quer fossem brancos, índios ou os próprios negros. O movimento revolucionário por Gangazumba
e de Zumbi não tinham como meta final a abolição da escravatura, e sim a autonomia de poder declarando guerra à coroa imperial. Era algo pontual. A capoeira, por mais que fosse uma luta criada em ânsia de liberdade, o máximo que ela fazia era derrubar alguns capitães do mato para abrir fuga para a negrada debandar. Ela, a capoeira, dava fomento a um indivíduo ou a uma pequena classe de indivíduos que a praticavam, lembrando-se que a capoeira não era e nunca será um bem comum entre os negros daquela e nem da nossa época. O que quero dizer é que nem todos os escravizados eram capoeiristas, pois dentre os negros daquela época existiam várias manifestações culturais e a capoeira era apenas mais uma delas. Anos à frente, já no século XX, tinham as maltas de capoeira e leões de chácaras. As maltas eram grupos de capoeiristas contratados para a segurança pessoal, ou até mesmo como mercenários, para aniquilar inimigos políticos ou comerciais. O leão de chácara tinha a mesma finalidade. Todavia, agia de forma individual e particular. Então vemos a importância do capoeirista entender que somente através da política se pode chegar a um bem comum a todos os desfavorecidos e injustiçados. Mas voltando a 1845, longe de terem uma intenção altruísta, a Inglaterra autocrata, através da política, cria a Lei Bill Aberdeen, reprimindo o tráfico de escravizados africanos para a colônia portuguesa, os ameaçando a prender ou afundar todos os navios do tráfico negreiro. Ainda por pressões extraterrestres, a coroa se viu obrigada, através da política, a criar a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia a entrada de escravizados africanos em solo brasileiro. Como o tráfico internacional de escravizados tinha se tornado impraticável, aqueceu o comércio de escravizados em solo nacional, até mesmo quadruplicando o valor do mesmo. Um pouco depois da Guerra do Paraguai, em 1871, através da política, se cria a Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, que dava liberdade a todos os escravos descendentes de escravizados, nascidos a partir daquela data. Seguindo na história, outra lei feita pela política em 1885, a Lei Saraiva-Cotagipe, ou Lei do Sexagenário, que dava liberdade a todos os escravizados a partir da idade de 65 anos. E por último também, feita pela política, a Lei Áurea, em 1888, que abolia definitivamente a escravatura em todo o território nacional. Não poderia deixar de falar de alguns heróis abolicionistas que lutaram pela abolição dos negros, independentemente de suas etnias, credos, como Luiz Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Silva Jardim, dentre outros. Infelizmente, a capoeira não foi protagonista concernente à abolição da escravatura. Todavia, isso não tira seu brio de resistência e liberdade. Bem comum é aquilo que atende todo um povo, independente de sexo, cor, credo ou posição social. Tipo, alguém tem dúvida de que saúde, instrução, segurança e capacidade de gerar riqueza é inerente a qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo? É disso que se trata. Entendeu a importância de se fazer uma boa política? Na descrição deste vídeo, logo abaixo, deixarei o site do Ficha Limpa de Políticos. Não vote em político ficha suja. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é procurar saber o partido do seu candidato. Vá até o site oficial do partido do seu candidato e leia o estatuto do partido, seu plano de governo e as políticas públicas que esse partido defende. Pois nenhum membro de algum partido pode fazer política fora do que rege o partido. O político é obrigado, por lei, a seguir o fundamento do partido. Do contrário, esse político pode ser expulso do partido e ter seu mandato cassado. Exemplo, candidato X diz ser contra o aborto. Todavia, o partido dele tem viés pró-aborto. Não caia no conto da carochinha. Afinal, se quer nos enganar, nos dê bala Juquinha, né? Bem, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Comente, mesmo que não tenha gostado, pois isso nos permite melhorar nossas análises, além de dar relevância ao nosso canal e nos incentivar a produzir mais conteúdos relevantes para todos vocês. Ah, e se gostou, veja outros vídeos do nosso canal e também compartilhe para os grupos de capoeira que você faz parte, para que criem juízo sobre o assunto comentado. E capoeirada!